Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, mais um capítulo da rivalidade recente Flamengo e Benfica, rivalidade que está aflorada aí nos últimos tempos, mas é só fora de campo, eles não se enfrentam em campo, em partida nenhuma, em campeonato nenhum, mas fora de campo o negócio está quente. Quer relembrar alguns capítulos aí? O Flamengo tinha acabado de renovar com o Jorge Jesus, tenho certeza que você lembra disso. E o Benfica veio aqui, negociou com o treinador, negociou sem notificar a diretoria do Clube Rubro-Negro e conseguiu aí fazer a cabeça do Jorge Jesus e levou o Jorge Jesus naquele momento, pagando a multa, é claro, para Portugal. Ok, a diretoria entendeu, é uma coisa de mercado, você tem um contrato, pagou a multa, pode ir embora, mas não gostou, e não gostou da forma que foi feito, sem avisar a diretoria do Flamengo, sem comunicar a saída, uma coisa meio às pressas. Bom, depois disso a diretoria já sentida foi agora no começo do ano tentar contratar o Jorge Jesus novamente, recontratar o treinador português, que era o treinador do Benfica ainda naquele momento, que estava balançando no cargo. Bom, os diretores do Flamengo foram até uma partida Porto e Benfica no estádio do Dragão, principal rival do Benfica, e inclusive comemoraram o gol do Porto, dando a entender que aí o Jorge Jesus cairia, seria demitido lá do Benfica e o Flamengo poderia o recontratar. A diretoria do Benfica não gostou da questão. E aí, nesse meio tempo, também o Flamengo tentou contratar o Everton Cebolinha e a diretoria do Benfica fez jogo duríssimo, não deixou a negociação nem começar a acontecer. O Flamengo, que já tinha conversado com o jogador, acabou a ver navios, não conseguiu fazer a negociação prosseguir justamente pela recusa imediata da diretoria do Benfica, que não queria nem conversar com nenhum diretor do Flamengo. Bom, agora nós temos mais um capítulo, eu vou falar no vídeo de agora, mas antes deixa eu fazer aquele pedido clássico. É rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, quer apoiar esse canal, quer fazer com que esse canal cresça? Já se inscreve no canal, aciona o sininho, que aí você recebe em primeira mão todos os vídeos que a gente lança por aqui. Além disso, deixa seu like, que aí quando você deixa o like, esse vídeo chega para mais pessoas, é o seu jeito de me patrocinar, o seu jeito de falar, pô, tô gostando do seu trabalho, continua fazendo aí. Então deixa o like, não se esquece não. Então vamos lá. Primeira questão. A Brand, uma consultoria inglesa que analisa as marcas, o valor das marcas de time. O que essa consultoria faz? Bom, se o clube fosse só essa marca e se essa marca fosse colocada à venda de alguma maneira na bolsa, quanto ela custaria? É claro que existem uma série de métricas aí que essa consultoria inglesa verifica para analisar aí o valor de cada clube, para chegar a um número. E essa Brand colocou o Flamengo como o único clube fora da Europa entre as 50 marcas mais valiosas de times no mundo. Olha que interessante. Então o Flamengo tá bem pra caramba. Como que chegou o Benfica nessa história? Bom, antes deixa eu explicar uma coisinha. O número do indicado aí para cada marca não tem a ver ou não soma aos valores patrimoniais dos clubes. Então o Flamengo, por exemplo, que tem o Ninho do Urubu, um dos centros esportivos de treinamento mais importantes aí do mundo, que tem uma parceria com o Banco BRB, que é um outro ativo comercial, que tem a Gávea, que tem prédio, enfim, esses patrimônios eles não estão incluídos nesse valor, antes que alguém confunda. Esse é só o valor da marca Flamengo. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar o ranking como é que tá, que aí eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber quais são as 50 posições, onde o Flamengo tá e como que o Benfica entra nessa história. Para começar, vou botar o ranking aqui do lado enquanto eu vou lendo, que aí facilita aí a visualização de vocês. Em primeiro, a gente tem o Real Madrid com 1,5 bilhões de euros. Vou falar sempre em euro para facilitar. Manchester City em segundo, 1,3 bilhão. Barcelona 1,3 também, Manchester United 1,3, Bayern de Munique 1,1, Paris Saint-Germain 1 bilhão, Tottenham 873 milhões de euros, Arsenal 793, e aí já estamos na casa do abaixo de 1 milhão, né? O Arsenal em décimo, 793, fechando o top 10. Juventus, 705 milhões de euros, Atlético de Madrid, 579, Borussia Dortmund, 517, Inter de Milão, 495 milhões de euros, West Ham, 294 milhões de euros, Leicester, 272 milhões, Milan, 269 milhões, e a gente vê o tão tradicional Milan,
atrás de clubes medianos da Inglaterra, graças à força do futebol inglês, como a Premier League paga bem, divide bem os direitos de televisão. E aí a gente continua aqui com RB Leipzig da Alemanha, Everton da Inglaterra, Wolverhampton da Inglaterra também fechando o top 20. É a força do futebol inglês mais uma vez, ficando até à frente, times medianos da Inglaterra ficando à frente de times grandes da Alemanha, da Itália. Então vamos lá, vamos continuar. O Schalke com 202 milhões de euros, o Eintracht Frankfurt com 195 milhões de euros. Pô, que pronúncia, hein? Bom, vamos continuando. E aí a gente prossegue. O Newcastle com 191 milhões de euros, Bayer Leverkusen 189 milhões de euros, Leeds United 186 milhões, Leeds que faz aí Série B da Inglaterra algumas vezes, Aston Villa 183 milhões de euros, Napoli 182 milhões, Ajax 182 milhões, Roma também 181 milhões, Sevilla 178 milhões de euros, Wolfsburg 169 milhões de euros, o Brighton com 168 milhões de euros, o Borussia Mönchengladbach com 167 milhões de euros, o Valência 157 milhões de euros, tão tradicional Valência, o Lyon com 154 milhões de euros de valor de marca, Crystal Palace 152 milhões, Olympique de Marseille 145 milhões, agora a gente já está chegando perto aí do patamar em que o Flamengo está na questão de valor de marca. Percebam, é diferente de tamanho de torcida, são coisas diferentes. Valor de marca leva em consideração outras coisas. Mas vamos prosseguir. Então, o Southampton 142 milhões, o Atlético de Bilbao 132 milhões de euros, Vila Real 130 milhões de euros, Hoffenheim 123 milhões, Atalanta 123, Betis 117, Celtic, Kohl da Alemanha 113 e 112 milhões, Werder Bremen 102 milhões de euros, olha o Werder Bremen bem próximo ao Flamengo, o Burnley da Inglaterra também 101 milhões de euros, o Benfica de Portugal 101 milhões de euros e logo depois, na 49ª posição, o Flamengo com 96 milhões de euros de valor de marca pela Brand Consultoria Financeira. É claro, essa é uma avaliação deles que leva em conta as métricas consideradas por eles como importantes para definir o valor de uma marca. Em 50ª e logo após o Flamengo, a Fiorentina com 95 milhões de euros. Então, Vinícius, quer dizer que o Flamengo está perdendo para o Benfica nesse quesito valor de marca? É claro que o Benfica está na frente do Flamengo, isso a gente consegue ver, 101 milhões de euros de valor de marca pela Brand, mas, ao meu ver, o Flamengo está muito melhor que o Benfica nessa questão, principalmente por alguns motivos. O principal motivo deles é o Benfica disputa competições mais valorizadas, muito mais valorizadas do que as competições que o Flamengo disputa. Quando a gente vê um monte de time mediano da Inglaterra ou pequeno da Inglaterra na frente de grandes clubes aí da Europa, grandes clubes da Alemanha, grandes clubes da Itália, significa que a questão do valor da marca também está muito ligada às competições que esse clube disputa. E o Flamengo, infelizmente, disputa uma Libertadores que é muito mal cuidada pela Conmebol e um Campeonato Brasileiro que é muito mal cuidado pela CBF. Então essas duas competições precisam melhorar muito, o Flamengo precisa capitanear uma melhora nessas competições para que ele também possa crescer no cenário mundial. Uma outra questão é que o Benfica negocia todas as suas questões que envolvem o futebol em uma moeda muito mais forte do que o Flamengo. O Benfica negocia tudo em euro. Então, e o euro, para todo mundo sabe, tem muito mais valor, é muito mais forte economicamente, mundialmente, do que o real, e o Flamengo precisa negociar em real. Então, quando o Flamengo vai contratar um jogador no exterior, ele precisa converter o real, que é a sua moeda vigente, que é a moeda em que ele recebe ingresso, bilheteria, recebe pay-per-view de televisão, recebe todas as coisas, é a moeda que ele faz as suas negociações, ele precisa converter essa moeda em euro e já perde na conversão para conseguir fazer os pagamentos das contratações, enfim, as negociações que envolvem o mundo da bola, que gira na Europa. A gente consegue ver dos 50 times com marcas mais valiosas do mundo, todos os 49 que não o Flamengo são da Europa. Então, o Flamengo ainda possui essa desvantagem. Então, se a gente for analisar de fato, o Flamengo tem muito mais força do que a maior parte desses clubes que estão nesse ranking aí à frente dele, já que ele opera com uma desvantagem muito grande. Mas a diretoria do Flamengo entende
que é preciso ainda fortalecer essa marca, que essa é uma realidade, não vai mudar. Então o Flamengo precisa entender que essa realidade precisa construir uma subida nesse ranking de valor de marca a partir da realidade em que ele está inserido. E como fazer isso, Vinícius? Como o Flamengo pretende ou pode subir nesse ranking de marcas aí, subir a posição do Benfica, ultrapassar o Benfica, que é um concorrente direto hoje na contratação de jogadores, na contratação de treinadores do Flamengo? Bom, a subida está amparada em 3 pontos chaves. Primeiro ponto, qualidade do futebol apresentado. É preciso que o Flamengo coloque na cabeça em que existe um formato de jogar Flamengo e que as pessoas já identifiquem o clube pela qualidade do seu jogo de futebol. O Flamengo hoje não pode mais se contentar em ganhar as competições, os campeonatos jogando feio ou ganhar de uma maneira que é muito envolvida com sorte. O Flamengo tem que jogar bonito, tem que apresentar, talvez nem bonito seja a palavra, mas tem que apresentar sempre um bom futebol, com grandes jogadores, com qualidade técnica, com qualidade de jogo, comandada por um bom técnico. Então esse é um parâmetro básico do futebol. Ganhar ou não ganhar, essa é uma outra questão, mas a qualidade do jogo precisa estar linkada a essa imagem do Flamengo, a marca Flamengo, porque isso é muito importante para esse fortalecimento. Os torcedores querem o quê? Querem, de alguma maneira, estar vinculados a um clube que joga bonito, que tem bons jogadores, que tecnicamente apresenta um futebol vistoso. Então esse é um ponto importantíssimo, que o Flamengo precisa melhorar nesse momento, inclusive. Segundo ponto precisa ganhar campeonatos. Só existe uma razão para um clube de futebol existir e esse jogar bonito acontecer. Que o Flamengo, que o clube tenha títulos. Então o Flamengo precisa se consolidar, ainda que nesses campeonatos menos valorizados do que o europeu. O Flamengo precisa dominar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa ganhar muitas Libertadores. Só assim se fortalece uma marca de futebol e atrai mais torcedores para aproveitarem desse jogo bonito oferecido. Bom, então vencer é muito importante também, são duas coisas distintas, nós falamos aqui, mas elas estão de alguma maneira ligadas. Terceira coisa, o Flamengo precisa se aproximar cada vez mais da sua torcida e ramificá-la em todo o território nacional e internacional. Então, quanto mais torcedor o Flamengo tiver em todo o Brasil e em todo o mundo, mais simpatizantes, mais gente disposta a se associar, mais gente disposta a comprar camisa, a acompanhar as notícias do Flamengo, a acompanhar o clube de alguma maneira, isso acabar reverberando aí nos patrocinadores, acabar fazendo com que o clube tenha mais visibilidade nacional e internacionalmente, maior o valor da marca Flamengo. Então são esses os 3 pilares que o clube entende que precisa melhorar para fazer com que a marca Flamengo esteja na frente aí de alguns desses grandes clubes. A gente não tem dúvida. O Flamengo é maior que o Betis, o Flamengo é maior que o Celtic, o Flamengo é maior que o Southampton, o Flamengo é maior que o Atlético de Bilbao, o Flamengo é maior do que o Hoffenheim, por exemplo. Isso é claro, é óbvio. Todo mundo que anda no mundo do futebol entende isso. O Flamengo é um gigante de uma parte muito importante do futebol mundial. Mas valor de marca é uma outra questão e para conseguir ultrapassar o Benfica, que é um gigante que está batendo de frente com o Flamengo aí o tempo inteiro no mercado da bola, o Flamengo precisa melhorar nesses 3 pilares e é isso que o clube está tentando fazer e entende que o Benfica é um alvo a ser seguido aí nessa questão. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal principalmente, aciona o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que a gente traz por aqui. Esse foi o vídeo de agora, Mengo é Paixão, valeu!